Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação da força muscular e da função sexual em homens, principalmente aqueles que já têm uma idade mais avançada. E antes da gente começar o vídeo de hoje, a aula de hoje, já deixa o seu like aqui no vídeo, já deixa sua curtida para ajudar no engajamento e também se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Então vamos lá. Título do artigo aí na tela, força muscular e função sexual masculina, e vamos falar mais sobre o tema. Então, um dos problemas que afetam a saúde sexual masculina, principalmente aí já na fase da terceira idade, com o passar do tempo, envelhecimento, é a disfunção erétil, que é a capacidade de você ter e sustentar a ereção para você estar mantendo ali uma relação sexual. E três questões aí são fundamentais nesse problema, que pode estar relacionado a problemas de sistema vascular e circulatório, que basicamente é a capacidade de vascularização do pênis, da chegada do fluxo sanguíneo e na manutenção do fluxo sanguíneo para estar aumentando o tamanho do pênis e estar possibilitando a ereção. Isso também é dependente do seu sistema nervoso estar em dia para estar possibilitando essa estimulação, principalmente o sistema nervoso parasimpático, que é o mais relacionado aí à questão da ereção. E também fatores psicológicos, como níveis aumentados de estresse crônico, de ansiedade e também a depressão, podem estar prejudicando a ereção. Alguns dados aí interessantes. É estimado aí para homens com 55 anos de idade, né, uma vida sexual saudável por mais cerca de 15 anos. E caso esse homem, essa pessoa esteja com um bom nível de saúde, né, você pode aumentar essa expectativa em cerca de mais ali 5 até 7 anos em dados estimados. E são fatores de risco para, né, o aparecimento da disfunção erétil, para o prejuízo da saúde sexual masculina, fatores como envelhecimento, a obesidade, a diabetes e a hipertensão. Esses fatores eles podem aí prejudicar essas questões, né, que eu citei. Vamos dar um exemplo aqui, vamos falar da obesidade. A obesidade tende a aumentar o estado de inflamação geral no corpo, que prejudica ali a questão da vascularização, chegada ali do fluxo sanguíneo. Hipertensão também ali prejudica, né, no caso, a rigidez dos vasos e a questão da função do endotélio, que é o tecido ali que recobre a parte interna dos vasos sanguíneos, que também prejudica nessa questão da circulação, da chegada de sangue ali no pênis para ter a ereção. O envelhecimento tende a reduzir os níveis de testosterona, que também influencia. Diabetes pode afetar também nessa questão do sistema nervoso. Então, tudo ali está interligado. E, para os mais atentos, notaram aí que todos esses fatores de risco que eu citei também estão relacionados aí com doenças cardíacas, assim como baixo nível de testosterona livre, né? E tem autores, evidências que apontam que a própria disfunção erétil por si só pode ser também um fator de risco associado à doença cardíaca. Então, combater, né, a disfunção erétil não é só pensar em melhorar a qualidade de vida e a vida sexual do homem, mesmo depois aí do envelhecimento, como também aí um potencial fator protetivo contra doenças cardíacas, né? E na questão aí do exercício físico, já tem evidências, né, na literatura científica de uma influência positiva na aptidão cardiorrespiratória, como prevenção e até tratamento da disfunção erétil, né? Lembrando que os estudos com exercício cardiorrespiratório geralmente eles são mais fáceis de serem conduzidos, né? Controle de variáveis, volume e intensidade, até a própria adesão do público, do que os estudos com musculação, com treinamento de força. E também antigamente se tinha um olhar mais aí dos pesquisadores na área da saúde e exercício em pesquisar mais o exercício cardiorrespiratório até do que o exercício de força. Isso vem mudando, né, com o passar dos anos, mas ainda não se tem muitas evidências quanto ao efeito da força muscular, né? Segundo os autores desse estudo, né,
Já foram até apresentadas evidências interessantes em populações de homens turcos e coreanos quanto uma influência positiva da força muscular na manutenção da saúde sexual masculina. E esse estudo aí traz mais dados sobre o assunto. Vamos ver aí agora mais características aí sobre esse estudo. Então aqui, ó, na parte de metodologia quanto aos participantes do presente estudo, eles recrutaram ali homens que já participavam de um programa de saúde respiratória, e esses homens eram de países ali do norte da Europa, ou seja, Dinamarca, Noruega, Islândia, Suécia e Estônia foram os países onde foram recrutados aí os participantes do estudo. E os participantes responderam aí diversos questionários, né, que falavam aí, né, a princípio, do seu estado geral de saúde, da sua percepção do estado de saúde, qualidade de vida, também tinha um registro ali do histórico médico, né? Se eles eram hipertensos, diabéticos, se eles tinham um nível adequado de prática de atividade física por semana, se eles tinham um nível de força muscular preservado, se eles eram fumantes ou ex-fumantes, enfim. Todas essas informações, principalmente aí, mais relacionadas aos fatores de risco para a disfunção erétil, foram aí captadas via questionário, via o próprio relato dos participantes. E também foram feitas medidas antropométricas, né, medidas de peso e altura, para calcular o IMC, que para grupos populacionais, né, grupos com a quantidade aí, significativa de pessoas, o IMC, quando elevado, pode indicar ali uma questão de sobrepeso, uma questão de obesidade, mesmo sem uma avaliação do percentual de gordura. E, para avaliar mais aí, especificamente essa questão dos sintomas do envelhecimento, dentre eles a própria prejuízo da função e da saúde sexual, foi utilizada a escala AMS de sintomas de envelhecimento, que tem perguntas quanto à saúde psicológica, questões relacionadas à ansiedade, depressão e também irritabilidade, questões ali, né, somáticas, como bem-estar geral, nível de fadiga, sono, independência no dia a dia, que é a capacidade de você estar fazendo suas coisas ali sozinho, sem depender da ajuda de terceiros, lembrando que é um estudo mais direcionado aí para a população já com mais idade, homens mais idosos, então perguntar isso é sempre importante. E também aqui as questões, os sintomas, né, prejudiciais aí à saúde sexual, à função sexual. Então aqui quais foram as perguntas? Sobre o número de ereções matinais espontâneas, que é um marcador que, associado a outras questões, pode indicar uma função sexual prejudicada, né? Também perguntaram a eles sobre o desejo, a libido, a vontade, né, de estar fazendo ali a relação sexual e também a própria performance deles na relação sexual. Outro marcador foi se eles apresentassem aí 2 ou mais desses 3 sintomas, também era anotado aí como uma questão já de prejuízo importante, considerável na saúde e na função sexual dos participantes do estudo. Bom, a partir de agora a gente vai ver os resultados, então são diversas tabelas e gráficos. Elas informam, né, não só essa questão da força muscular e do exercício físico, mas também como os outros fatores de risco que eu citei aqui. Como o estudo eu quero apresentar mais para vocês com foco na prática de exercício e principalmente a força muscular, vai ser o que eu vou comentar de forma mais específica nessas tabelas e gráficos. Tinha até mais coisas do que eu trouxe aí, mas eu fiz um resumo geral para vocês. Lá no final, quando a gente for passar uma visão geral desse estudo, eu vou estar falando um pouquinho para vocês também da influência dos outros fatores de risco na questão da saúde sexual. Então vamos para a primeira tabela, que ela mostra aqui as características gerais da amostra, né? Então, de todos os centros, de todas as cidades aí dos países pesquisados, juntaram aí 2.116 participantes. Eu destaquei para vocês aqui em vermelho a coluna total, que é o que a gente vai focar. Não estamos muito interessados em comparar, né, entre aqui as cidades, mas sim ver uma visão geral aí, né, da população. E também aqui destacado em verde, principalmente, né, os dados relacionados a força e exercício físico e também a questão aí dos sintomas, né, da saúde sexual. Então, primeiro dado aqui, ó, quanto a se as pessoas atendiam o mínimo de atividade física recomendada por semana, ou seja, movimento no dia a dia, caminhada, deslocamento, trabalho braçal, execução de tarefas diárias, o próprio treino em si.
tudo isso conta como atividade física ao longo da semana. E 46% da amostra, ou seja, a menor parte da amostra atendia essas recomendações mínimas. Aqui, quanto à questão da força muscular, 60%, ou seja, a maior parte da amostra já tinha algum comprometimento, ou seja, já tinha aí níveis mais reduzidos de força muscular. E aqui, quanto aos sintomas relacionados à saúde sexual, função sexual. Então, 36% da amostra apresentou algum comprometimento moderado a severo do nível de número, né, no caso de ereções espontâneas matinais. 33% já indicavam comprometimento na performance sexual. 29% apresentava algum comprometimento ali do desejo, do libido, e com 2 ou mais sintomas desses 3 citados, 1/3 da amostra, 33%, já apresentava aí um comprometimento mais severo, segundo o próprio relato deles, da função sexual. Vamos agora entrar aqui em mais alguns detalhes dos dados. Nessa outra tabela, também explorando aqui as características do estudo, aqui da amostra, né? A gente tem aqui no destaque se eles atendiam, né, a recomendação de atividade física semanal e também quanto aos níveis de força. Aqui, ó, nas colunas a gente tem as variáveis relacionadas à função sexual. Número de ereções matinais, performance sexual, desejo e libido e 2 ou mais sintomas dos 3 citados. O que a gente pode ver aqui de forma geral? Quanto a atender às recomendações mínimas de atividade física na semana. Aqui a gente tem para cada marcador aqui da saúde sexual, se eles tinham comprometimento nenhum ou baixo ou moderado e severo. E para atividade física a gente vê, né, em todos os fatores aqui, nos 4 fatores avaliados, que quem apresentava uma maior prática de atividade física semanal apresentava também uma porcentagem maior no comprometimento nenhum ou baixo, né? Então, indicando que nesse dado aqui, nessa comparação, a atividade física, você atender esses níveis de recomendação de atividade física mínima por semana, estava relacionado aqui a menos sintomas de decréscimo da performance da saúde sexual. E o mesmo a gente viu aqui nos níveis de força. Então, os homens que relataram, né, um nível de força aí preservado também relataram aí uma saúde sexual melhor com a ocorrência de menos sintomas ou sintomas menos severos, né? Então, dados interessantes já aqui nessa primeira tabela. Vamos ir um pouquinho mais a fundo agora. Aqui a gente tem gráficos que exploram a questão, né, um índice estatístico chamado razão de chance. A razão de chance basicamente é o seguinte: você tem um desfecho, uma coisa que você quer analisar. No caso aqui a gente está falando da saúde sexual, é dividida, né, nos 4 indicadores. Aqui tem os 2 primeiros: número diminuído de ereções matinais e diminuição do libido, né? Então você relaciona na razão de chance um desfecho e um indicador, alguma coisa que pode afetar ou não o acontecimento do que você quer analisar. Aqui no gráfico ele vai de 0, tem o valor 1 e pode ir, né? Quanto maior aí, né, ele permite valores aí 2, 3, 4, enfim, né, tender ao infinito. Então, basicamente, né, se o valor aqui desse gráfico do razão de chance ele for 1, quer dizer que o indicador ele não influencia nem para aumentar e nem para diminuir a chance de acontecer o que você está querendo analisar. Se esse valor for menor que 1, ele está dizendo que o indicador diminui a chance de acontecer o desfecho. E se esse valor for maior do que 1, ele indica que o indicador aumenta a chance de acontecer o desfecho. Então aqui eu separei para vocês o foco do exercício físico, da recomendação semanal e do nível de força. Aqui está dizendo, né, dos homens que não tinham nenhum comprometimento dos níveis de força muscular. E o que a gente vê aqui? Nessa outra coluninha aqui, do lado do gráfico, tem o valor de P e os asteriscos. O valor de P indica se, depois do tratamento estatístico, esse valor, ele realmente, nesse valor de razão de chance, ele foi realmente significativo, tanto para aumentar como para diminuir. No caso aqui, quanto maior o número de asteriscos, significa uma maior significância. Então a gente vê aqui, ó, um asterisco pode ter 2 e pode ter 3, que no caso aqui desse estudo,
3 significa a maior significância aí dentre os dados analisados. E a gente vê aqui, para o índice, para o desfecho de diminuição nas ereções matinais, que apesar daqui da nível de atividade física estar indicando uma menor chance disso acontecer, esse dado ele não é significativo. Mas quando a gente olha aqui na força muscular preservada, ela reduz de forma significativa ali com os 3 asteriscos, ou seja, o maior marcador aqui dentro dessa análise, indicando que nível de força muscular preservada diminui a chance de você ter um número diminuído de ereções matinais. O mesmo acontece para libido, para desejo, né? No caso aqui não é libido, mas sim a performance sexual. Então você ter a força muscular preservada, você tende ali a ter mais chances de ter uma função, né? Uma performance sexual preservada. A atividade física aconteceu o mesmo aqui. Ela até mostra um número que tende ali a reduzir a chance de você perder performance sexual, segundo o seu próprio relato, porém esse número ele não é significativo, então não dá para cravar necessariamente essa relação, né? Vamos ver aqui, agora sim, o desejo sexual e o libido no gráfico C, e se você tem 2 ou mais sintomas dos 3 citados anteriormente, que é o gráfico D. Quando a gente olha para a atividade física, agora sim, ela está relacionada com uma manutenção do desejo do libido sexual, com aqui um nível de significância. E mais uma vez a força muscular apresenta uma relação positiva com o libido e com 3 asteriscos de significância, ou seja, um impacto maior. Quando a gente olha para 2 ou mais sintomas, ou seja, para aqueles que já são mais comprometidos, já o exercício físico, novamente, atender às recomendações, ele até aqui indica uma relação positiva, porém ela não é significativa, então não dá para a gente cravar de acordo com esse gráfico. E, novamente, a força muscular apresenta aí, né, uma relação positiva, ou seja, diminui a chance de você ter 2 ou mais sintomas dentre os citados, aí, né, prejudicando a sua saúde sexual, indicando ali 3 estrelinhas de significância. Ainda tem mais gráficos aqui para a gente analisar, agora já ainda nessa questão da razão de chances, mas com uma análise diferente. Então, no gráfico A, está dizendo aqui aqueles que tinham a força muscular preservada, e o gráfico B, aqueles que tinham já um decréscimo na força muscular. E aqui a chance deles terem 2 ou mais sintomas, ou seja, um comprometimento maior da função da saúde sexual. Então, no caso daqueles que tinham a força muscular intacta, quando a gente olha para agora somente para o atendimento daquelas recomendações mínimas de prática de atividade física ao longo da semana, para aqueles que tinham a força muscular preservada, a gente vê aqui que o gráfico da razão de chance até, né, diz que aumentou um pouquinho a chance deles terem 2 ou mais sintomas, porém como esse aumento não foi significativo, segundo a análise estatística, também não dá para a gente cravar isso. Porém, quando a gente olha para o grupo que tem uma força muscular diminuída, ele diz aqui que você atender às recomendações de atividade física semanal, você diminui a chance de ter 2 ou mais sintomas, né? Se não é aquela diferença significativa tão impactante como os 3 asteriscos da força muscular, que a gente mostrou nos outros indicadores, porém aqui ele já dá pelo menos um asterisco, ou seja, está indicando que sim, você atender, você tem um estilo de vida mais ativo, caso você tenha já uma força muscular reduzida, você tende a ter menos problemas com esses sintomas relacionados aí à saúde sexual. Por fim, aqui para fechar os gráficos, antes da gente ver a visão geral, a mensagem geral desse estudo, aqui a gente tem, como a gente viu ali na metodologia, que eles também responderam sobre a sua própria percepção de saúde, né? Então aqui é uma relação da percepção de saúde com ali a preservação, né, da força muscular, né? E também relacionado ali com você ter 2 ou mais sintomas relacionados a decréscimo da saúde e da função sexual. Então, para aquelas pessoas que se consideraram, aqui 3 estratos, uma saúde ali mais ou menos, não muito boa, já com algum prejuízo, segundo o próprio relato, saúde boa, ok, e uma saúde muito boa ou excelente. Então aqui, para os 3 grupos, a gente vê que se você ter um bom nível de força muscular,
você, nas 3 ocasiões de autopercepção do nível de saúde, você reduz a chance de ter, né, 2 ou mais sintomas relacionados ali à questão, né, da saúde sexual. E principalmente aqui, ó, esses resultados eles são mais expressivos, né, ou seja, um odds ratio menor, a razão de chance menor, indicando ali maior redução, né, do risco de você ter os problemas ali, os sintomas relacionados à saúde sexual, principalmente naqueles que apontam uma saúde menor em relação àquele grupo do muito bom e excelente. Então esse gráfico está mostrando para a gente que você tem um nível de força muscular preservado, mesmo que você ache ali que a sua saúde não esteja lá tão bem assim, você tem aí um ganho, uma maior chance de não ter esses sintomas, né? Então mais um dado interessante. Então agora vamos ver aí um apanhado geral dos resultados desse estudo, né? Vamos partir aí mais para as conclusões. Então, como eu falei para vocês que eu ia trazer aí dados dos demais fatores de risco, vamos ver isso agora. Então aqui, ó, de forma geral, o que aumentou o risco de você ter aí esses sintomas na saúde sexual, esses problemas, né? Para os 4 aspectos analisados. A idade, ou seja, os homens mais velhos, né, apresentaram aí uma maior chance, uma maior ocorrência desses problemas. Os que tinham maior IMC, indicando o quê? Que a obesidade, o sobrepeso pode prejudicar sim, como já era esperado ali que a gente viu na contextualização do tema. E também aqui, dentre as doenças crônicas, a diabetes foi a mais impactante. E em 3 dos 4 desfechos apresentados, quem era hipertenso, quem era fumante atual ou ex-fumante, teve ali um risco aumentado, né, de ter esses problemas aí quanto à saúde sexual. Então a gente pode ver que o exercício ele pode influenciar positivamente, né, em todos eles aqui, né? Se o exercício não faz a gente ficar mais novo, ele pode aí reduzir, né, os problemas de saúde, os decréscimos de força muscular, massa muscular, que são aí comuns com o passar da idade. Pode te ajudar também a manter um nível de MC, né, deixar você de ser obeso, de ser sobrepeso, manter um peso ali na linha. Também pode evitar que você tenha diabetes, ou no caso, se você já tem, pode ajudar no tratamento. Mesma coisa para a hipertensão. Pode te prevenir de ser hipertenso, ou caso você já tenha, pode ajudar ali na manutenção da pressão arterial adequada junto com o tratamento por medicamentos. E no caso de quem é fumante também, geralmente o exercício físico ou ele atenua os prejuízos do fumo ou ele até pode ajudar a pessoa a parar de fumar. Então ele pode influenciar positivamente aqui. Isso, falei, exercício serve tanto cardio como de força. A gente está falando mais de força, mas serve para os dois. Ele pode atenuar em todos esses fatores de risco que prejudicam, né, potencialmente a saúde sexual. Vamos falar aqui da força muscular. Então a gente viu que você ter níveis melhores de força muscular, você tem aí uma menor chance de redução no desejo sexual e tende a ter uma melhor saúde sexual de forma geral. Então ela atenua o efeito dos demais fatores de risco, que foi o que a gente acabou de ver aqui no tópico anterior. E a força muscular, um nível bom de força, ela permanece relevante mesmo naquelas pessoas que reportam já ter uma saúde boa, e a gente viu que mesmo naqueles ali que reportam ter uma saúde já mais comprometida, bons níveis de força muscular permanecem relevantes para a melhora, a manutenção aí da saúde sexual masculina. Então é isso, galera. Vocês sabiam desses dados aí da relação da força muscular com a saúde sexual, uma melhora do desempenho, a manutenção dessa função? Você sabia, é claro, que você pode melhorar a sua força muscular treinando, e a musculação é o principal meio de treinamento para você manter e até melhorar seus níveis de força e massa muscular. Você pode treinar musculação tanto na academia como em casa, e você pode ter a minha orientação para você estar treinando musculação de forma segura e com mais resultados, seja em casa, seja na academia, seja aí com o objetivo de melhorar a função sexual, a saúde sexual, ou objetivo de emagrecimento, objetivo de ganho de massa, objetivo de prevenção de lesões. Enfim, a musculação serve para tudo isso e eu posso te orientar. Então, se você quer treinar comigo, entre em contato, seja aqui nos comentários, via e-mail, ou seguindo as instruções aí que está na descrição desse vídeo. E também, lembra, deixa o seu like, faz sua inscrição no canal e fica de olho que quarta-feira às 20 horas
tem mais vídeo aqui no canal trazendo informações relevantes sobre musculação, ciência, saúde e performance no treinamento. É isso aí, galera. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, aquele abraço!